É difícil entender como existem tantas pessoas que leem a Bíblia e ainda não entenderam que o objetivo da lei de Deus não é salvar o pecador, e sim condená-lo. Paulo, falando sobre isso, ele disse: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei. Note, sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, do versículo 19 ao 24. Em Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5, Paulo diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Os judeus estavam sob a escravidão da lei mosaica. A lei revelou seu pecado, trazendo sua condenação. Deus exigia o sangue de uma vítima inocente para cobrir o pecado temporariamente. Mas o sacrifício tinha que ser repetido. Nossos pecados nos condenam diante de Deus, e Deus já sabia, mas nós não. E foi por isso que Ele nos deu a lei, para ver quão pecadores somos. A lei revela os nossos pecados, mas também aponta para quando o Redentor viria do céu para cumprir a lei e remover completamente a dívida do pecado para sempre. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifício melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Eu acabei de citar Hebreus capítulo 9, do versículo 22 ao 24, e Gálatas capítulo 4 diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, o tempo designado havia chegado. O dia de 24 horas é o tempo humano, mas o tempo designado aqui é o tempo perfeito de Deus. Com Deus existe apenas eventos que acontecem exatamente de acordo com o seu plano perfeito. O evento da vinda de Jesus à Terra como Salvador do mundo é o tema central do plano de Deus para a humanidade. Cristo é o único Filho de Deus. Deus enviou seu Filho, enviou com um propósito. E o próprio Filho nos diz a que propósito veio. Ele disse: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 3, versículos 17 e 18. O corpo preparado para o Senhor Jesus partilhou-lhe, ou permitiu-lhe, melhor dizendo, suportar o sofrimento, a humildade e a vergonha. Cristo assumiu a humanidade para sempre, mas não renunciou à sua divindade. Cristo veio através de uma concepção sobrenatural, mas um nascimento natural. O milagre foi a concepção, diferente de qualquer outra, mas seu nascimento foi exatamente como o de qualquer outra pessoa. Ele nunca deixou de ser Deus, mas tornou-se totalmente homem para sempre. Antes de Moisés descer do Monte Sinai, o povo de Israel já havia quebrado os 2 primeiros mandamentos. Todo ser humano nasce pecador, e cada um de nós é um transgressor da lei. Estamos condenados à morte, morte física e morte eterna. Jesus nasceu sob a lei.
e como foi o único ser humano que não tinha uma natureza pecaminosa, não pecou e nunca poderia pecar, cumprindo assim perfeitamente a lei. Leia Mateus capítulo 5, versículo 17. Lemos que ele nasceu com o propósito de nos resgatar. Deus criou o homem, mas o homem, em sua natureza pecaminosa, se rebelou contra Deus. O homem precisava ser resgatado, redimido do mercado de escravos do pecado, pelo único Salvador qualificado que fosse totalmente Deus e homem perfeito, para dar a sua vida pela nossa. E lá na cruz, depois de saber que a obra já estava concluída, Jesus disse: está consumado. A dívida dos pecados foi totalmente paga. Deus, completamente satisfeito com a obra expiatória de seu Filho, ressuscitou dentre os mortos, ressuscitou Jesus dentre os mortos no terceiro dia. Deus deseja que sejamos seus filhos. Por meio da cruz, Cristo permitiu que fôssemos colocados na posição de filhos. Lemos que o Senhor Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam, ou seja, os judeus. Eram os judeus que deviam ter recebido Cristo primeiro. Ele veio para o que era seus e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João capítulo 1, versículos 11 a 13. Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 a 6. O desejo fervoroso de Paulo era que os Gálatas soubessem que a justificação era somente pela fé, por meio da graça, não pela lei. A salvação de Deus é um dom gratuito, adquirido por Cristo no Calvário. Não podemos acrescentar nada a ele. Aceite o Senhor Jesus como seu Salvador pela fé e você será para sempre um filho de Deus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Portanto, a salvação é de graça, é recebida pela fé. Não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Portanto, tem uma salvação, existe uma salvação preparada para livrar a sua alma do inferno. Não simplesmente para apaziguar seus pecados, apaziguar sua consciência, colocar panos quentes sobre os seus pecados e você continuar um pecador perdido e pecando ainda. Não, a salvação de Deus, a salvação que vem pela morte de Cristo, nos purifica de todo o pecado, nos transforma em uma nova criatura, filhos de Deus. E filhos de Deus não vivem na prática do pecado. Filhos de Deus não vão mais para o inferno, porque o inferno existe e está cheio de pessoas que não são salvas. Filhos de Deus, morrendo, vão para o céu. O Senhor Jesus, vindo para arrebatar o seu povo, vão para o céu. E os perdidos ficam na terra para ser julgados, e os que morrem hoje vão para o inferno. Esse assunto está em suas mãos. Você não pode transferir isto para o pastor, para o padre, para o missionário, mesmo que eles queiram que você faça isto. Talvez você seja tão ingênuo, tão simples, que a sua eternidade está na mão desses homens. Pobre de você. Você estará tão perdido quanto eles. Não, a Bíblia encarrega, cada pessoa é responsável, é ela que escolhe o lugar que ela vai querer estar na eternidade. Mas você diz, mas todos nós queremos ir para o céu? Como assim? Todos nós queremos ir para o céu. Se você quer ir para o céu, você tem que entrar pela porta hoje e trilhar este caminho hoje. Este caminho só vai estar no céu quem viveu já a vida do céu aqui. Senão o céu será um ambiente diferente, será um ambiente estranho para você. O Senhor Jesus Cristo disse, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo.
João capítulo 10, versículo 9. Ele disse também em João capítulo 14, versículo 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, ele é a porta e ele é o caminho. Deus estabeleceu um método para você e eu chegarmos a ele. Note, ele disse: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. O Senhor Jesus Cristo também disse em Mateus capítulo 7, entrai pela porta estreita. Isso não é um convite, é uma incisão. Ele está ordenando, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Portanto, ele diz: entrai, porque é mais fácil se perder, porque é só continuar no caminho em que está. Para ser salvo, você tem que entrar pela porta. Um ambiente bom, um ambiente tranquilo, um ambiente de paz, de felicidade, não precisa ter uma porta para sairmos dali, né? O Senhor Jesus é uma porta, ele se apresenta como uma porta porque aonde nascemos e no ambiente que vivemos é poluído e contaminado pelo pecado. O pecado que está em nós, nas outras pessoas, e o pecado que está no mundo. Ele é a porta da salvação. Nós entramos por esta porta e nós fazemos parte agora de uma nova vida, mesmo vivendo aqui na terra. Não mudamos em nada fisicamente. Continuamos da mesma altura, se já chegamos à altura de adulto, não muda nada, mas existe algo dentro de nós que muda e as nossas atitudes. Os outros vão ver as nossas obras de uma pessoa salva. Portanto, você precisa tomar essa decisão. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Amanhã pode ser muito tarde, muito tarde para você. Que você não abra os seus olhos no inferno quando for tarde demais para você crer em tudo aquilo que você tem ouvido. Ao fim o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro